Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Eu sou a Tamires e toda semana a gente traz conteúdo novo aqui para vocês. Então não deixe de acompanhar, de seguir as nossas redes sociais. E nesse mês está especial, que a gente está no mês das mulheres, né? E a gente vai encerrar hoje com chave de ouro. A gente está com uma mulher aqui, empreendedora, mãe, esposa, mentora, escritora, tem um currículo enorme. E hoje ela vai falar um pouquinho da história dela aqui pra gente, né? Ela ajuda a mulheres empreendedoras, né, a crescer aí com equilíbrio e estratégia. Então, Jaque, seja bem-vindo. Obrigada, Tamires, obrigada a oportunidade, esse convite. Com ela, nós já conversamos aqui, gente, eu estou muito honrada de conhecer, né, tanto a empresa CNPJs quanto o podcast. E vamos trazer muita informação, né, muita relevância para essas mulheres, esse mês tão especial, né, e com certeza vai ajudar muitas mulheres a direcionar muitas mulheres, né, abrir a mente dessas mulheres para empreender realmente com propósito, com equilíbrio, com leveza, mas com muita estratégia. Muito bom. Então já pega papel e caneta que hoje tem, né? E hoje tem, ó, vai sair umas frases aqui, né? Eu trouxe o meu, porque eu vou Aham. anotar aqui. Mas pra gente começar do início, né? Vamos entender um pouquinho ali a Jaque, na essência mesmo, porque todo empreendedor, né, ele tem uma história por trás. E normalmente quase ninguém sabe, né? A pessoa só vê ali o sucesso que a pessoa está, mas tudo que ela passou lá atrás faz parte da história dela. Então, essa bagagem é muito importante a gente conhecer. Então, conta pra gente quem é a Jaque. Ai, meu Deus, é como uma longa história, né? Todos nós temos Sim. uma história isso que você trouxe é muito importante. A gente ter um contato com uma mulher ou com uma pessoa, e aí você só vê aquilo ali que está realizado, aquele momento dela, mas foram muitos processos para passar, né? Eu sou natural de Ibirité, amo nossa cidade, nasci aqui, sou filha adotiva, né? A minha mãe, minha família adotiva é de Ibirité, e a minha mãe biológica é de Ribeirão das Neves, ela não mora aqui, mas eu tenho contato. Foi uma adoção um pouco num processo de eu acostumei aqui com a minha família adotiva, né? Fui estudar, minha mãe trabalhava muito, não poderia me acompanhar. Então eu sempre desenvolvi esse lado comunicativo, no sentido de, como eu tinha contato com duas famílias, com muitas pessoas, então eu sempre resolvia as minhas coisas. Eu lembro desde pequena eu fazendo, direcionando as coisas da minha vida, assim, tipo, quando minha mãe falou, já que agora você vai estudar aqui em Neves, né, em Ribeirão das Neves, e eu falei, mãe, não, eu quero continuar estudando na Sandoval, porque era meu sonho estudar na Sandoval. Então eu sempre fui muito decidida nesse ponto, né? E eu lembro, para fazer contexto aqui, quando me chegar no empreendedorismo, que com 12, 13 anos, eu já era apaixonada na área da beleza. Eu mesma arrumava meu cabelo, né? Eu mesma fazia as minhas unhas, às vezes não sei vocês, né? Mas eu passei aquele processo ali que a mãe não tinha tanto dinheiro para investir, né? Para ir no salão, né? E aí ela falava, aqui ó, consegui comprar esse creme. Aí eu ia fazer as coisas em casa, mas eu sempre gostei muito da área da beleza. E sempre fui muito rodeada por mulheres. Isso foi gerando em mim, né, um desejo de me cuidar mais e futuramente virou a minha profissão. Mas eu falo que o ponto principal, assim, da Jaque, a virada de chave mesmo, foi eu ter decidido, né, largar a CLT para empreender. Isso foi em 2013. Eu trabalhei com muitas empresas, Alma Viva de telemarketing, já trabalhei de vendedora na Moiapoque, Ó, sempre sério? ligado na área de pessoas, Comunicação. vendas, comunicação. Por isso que eu falo, né? Toda a nossa trajetória leva a quem nós somos hoje. E meu último emprego, assim, formal foi vendedora, também de material de construção, no depósito no Jardim das Rosas. E fiquei lá 3 anos. Vendi, era a melhor vendedora, né? Conversava igual papagaio, gente, meu Deus. E aí os clientes gostam muito, eles sabem, né? Quando a gente gosta de conversar, de ouvir muito. E aí, mas eu fiz uma decisão, porque tinha iniciado uma faculdade em Belo Horizonte de estética em 2013. Foi a primeira faculdade semipresencial de Belo Horizonte. Um amigo me ligou e falou, Jaque, eu acho que você deveria fazer essa faculdade.
E aí eu pensei, né, meu Deus, mas como? Eu trabalho aqui em Birité, as aulas presenciais seriam em Belo Horizonte. E aí eu falei, não, eu tenho que decidir. E foi quando realmente eu decidi largar, né, meu emprego, finalizar aquele ciclo, né, de CLT para começar a empreender na área da beleza. Uhum. Então, assim, foi a grande virada de chave da minha vida, nesse sentido, assim, de uma fase que eu sempre falo, gente, decisões definem destinos. Foi uma decisão que eu fiz para que eu colhesse hoje, né, a semente que eu plantei naquela época, em 2013, é a minha colheita hoje. Então, assim, todo esse processo eu entendi que a área da beleza me puxou para a área da beleza, a comunicação, né, me fez realmente ter resultados hoje, né, relevantes. Então, o que você falou muito real, né? De fato, quem nós somos, a nossa história traz essa bagagem, né, para quem nós somos hoje. E hoje, já que é mãe, Rafael fez 9 meses ontem, gente, coisa Um mais príncipe. linda. Não, aqueles cachinhos dourados, ai, foi uma bênção. Meu marido Luiz, né, a gente somos casados há, vamos fazer 8 anos. Né, eu falo que é realmente o presente de Deus na minha vida, nosso casamento bem estruturado, na palavra, principalmente. Sou cristã. É, amo empreender, realmente, mais de 10 anos, né? Sou empreendedora na área da beleza. E Deus tem realmente feito grandes coisas, tem desenvolvido, entregado grandes projetos. E, assim, com muita alegria, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha história, principalmente pelo que eu venci, pela resiliência, né? E hoje, meu principal propósito, ajudar outras mulheres a desenvolver também como mulheres e como empreendedoras. Eu acho que tudo se encaixa. Legal. Ter orgulho da história é uma coisa que muda a história de vida da gente, né? Porque normalmente as pessoas, elas não gostam de falar ali da sua história. Na verdade, é porque não superou o que viveu, né? Então não aceita. E igual você falou, você viveu numa família adotiva, né? Mesmo tendo um contato ali com a sua mãe biológica. São situações que hoje em dia algumas pessoas usam de escudo, Isso. de defesa para a vida, de minha vida é assim assim porque não tive minha mãe por perto, não tive aquilo, aquilo outro. Então por isso que é um podcast que a gente fez até anteriormente ali foi de autoconhecimento. Então essa busca do auto, né, também ajuda nesse processo de encontrar ali o seu propósito, né? Com certeza. Você falou um ponto-chave que é, para alguns, uma situação na sua vida vai ser ruim, mas para outros vai ser um aprendizado. Então, desde nova, eu tive esse pensamento, Tamires. Olha, que legal, eu tenho duas famílias. Sabe, eu sempre busquei ver as coisas pelo lado bom. As situações ruins vieram, sim, mas o que que eu posso aprender com isso? Né? Então, é uma transformação na mente, é uma mudança realmente de mentalidade, um autoconhecimento muito profundo. Então, eu sempre desenvolvi, busquei desenvolver esse lado, sabe? O que que eu posso aprender com isso e melhorar através disso? Legal. Então já é uma dica aí, tá, gente? Já iniciamos com dica. É, Ressignifique o seu passado para realmente entender que o que você viveu, quem você foi, faz parte do que você é hoje, sabe? Então veja isso com gratidão e não colocando peso nas pessoas, não se vitimizando, mas olha que incrível, né? A pessoa que você se tornou hoje é pela sua história, com certeza. incrível. E de fato é isso mesmo. Quando você chegou ali, agora eu vou empreender. Porque assim, quem tá no CLT sente um conforto, né? E nem ali você tá confortável, porque a pessoa pode ser dispensada a qualquer momento, a empresa pode ter uma crise, tudo pode acontecer. E no empreendedorismo também. Essa sua virada, né? Você iniciou o curso e tudo, vou ser empreendedora. Como que foi a trajetória ali? Comecei em casa, atendi uma ali, teve um momento que eu desisti, porque tem essa fase também, né? Algumas pessoas não contam, mas Todas as tem. pessoas têm essa Muita fase. gente desiste, não volta mais mesmo, mas tem aqueles que persistem, né? Que é você, né? Por estar aqui com a gente hoje. Tamira, você falando isso, eu lembro, tô lembrando até do sentimento agora. Quando eu falei, eu vou empreender, eu achei que seria a coisa mais, uau, agora eu vou ser uma mega, né, vou começar a atender, ganhar dinheiro. Só que não é essa a realidade. Por quê?
É Porque tem que diferente. ser uma coisa muito bem estruturada. E um ponto que eu falo com vocês que eu errei foi, eu desenvolvi muito bem a minha técnica, né? Eu sou formada em estética, em micropigmentação, então eu era muito boa em fazer, mas eu não atentei para gestão. Eu não sabia nada sobre precificar, sobre cobrar, sobre administrar. Sabe aquela questão? Recebi hoje, vou ali e compro uma blusinha. Uhum. Recebi hoje, tô com vontade de comer um cachorro-quente, vou lá e gasto dinheiro. Por quê? Falta de gestão. Então, no início, eu sofri muito com essa falta de gestão. Eu era muito boa na técnica, conseguia, até mesmo pela minha comunicação, captar o cliente facilmente. Mas quando realmente o dinheiro chegava, né, tinha a parte da administração, eu não sabia. E aí eu quebrei 2 vezes. Eu montei meu primeiro espaço no salão, uma parceria com uma amiga, que a gente começar, né, já num lugar mais estruturado também, né? Eu queria pegar essa experiência de ter esse Ver contato como com o funciona, cliente. né? O pessoal conhecer seu trabalho. Isso. E aí, Lia, uma amiga já tinha clientela dela, seria mais fácil de eu indicar ela cabeleireira, que fazia unhas, então para indicar uma sobrancelha, uma limpeza de pele, era mais confiança. Sim. Então, até uma dica, né, gente, quem tá às vezes na área da beleza ou começando agora, quer pegar, iniciando, pegar uma experiência, faça uma parceria, né, trabalhe ali, veja como que realmente funciona tudo, né, para que você sinta mais confiante. E eu lembro que 6 meses não deu certo. Porque eu não tinha gestão. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí, no início, eu não tive muito apoio da família. É algo, inclusive, eu dei uma aula ontem na mentoria e eu falei sobre isso, né? O sabotador do apoio. Ah, mas se ninguém me apoia, eu não vou fazer. Mas se o sonho é seu, se Deus deu a direção para você, é você que tem que fazer dar certo. Ah, o apoio é importante? É, mas 90% das pessoas apoiam depois do resultado. Porque naquele primeiro momento, ah, você tem certeza? Minha mãe falava, ô minha filha, vai fazer um concurso da polícia, não mexe com esse negócio de fazer massagem não, que isso não dá dinheiro. Fazer massagem naquelas madame, vai te humilhar. Minha mãe falava muito isso. Então eu não tive esse apoio. E aí eu lembro que eu falei assim, não, se não deu certo, eu preciso ressignificar e fazer então dar certo. E eu lembro que aí eu fui, peguei meus currículos na época, em 2015, né? Entregava currículo ainda, gente. Não tinha Instagram ainda, o WhatsApp nessa forma toda, né? Batia nas lojas mesmo, Batia né? sim, fiz 10 currículos, fui lá no Barreiro e comecei nas clínicas de estética. E eu lembro que a Belo Corpo, uma clínica lá no Barreiro, falou: Olha, gostei de você, vem cá que nós vamos te dar uma oportunidade. E ali eu comecei a desenvolver, né, mais a parte de técnica. Então eu tinha mais clientes que já era um lugar, né, é, é, Mais mais conceituado. conceituado e mais estruturado. Só que no início eu não recebia tão bem. Praticamente eu pagava para trabalhar. Por quê? Tinha deslocamento de ônibus, tinha a alimentação. Mas eu aprendi coisas lá, Tamires. Eu fiquei 3 anos lá, de 2015 a 2018, que eu levo até hoje. E foi muito importante para mim. Por isso que eu falo que toda pessoa que passa na vida da gente nos ensina algo. Pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim. É o que você absorve. Sim. E eu aprendi muito naqueles 3 anos lá. O que era o meu problema, o meu gap, né? Gestão. Então, tudo que tinha de administração, né, de marketing ali, eu pegava. E foi um tempo muito bom, consolidei meu nome como esteticista, porque eu lembro que na época eu só tinha o Facebook. E eu sempre gostei de rede social, gente. Se o seu medo aí é divulgar, eu não trabalho, eu não converso eu não lido com essa conversa bem, porque a minha alegria são as redes sociais. Eu gosto muito do Instagram, Até gosto presente, muito de né? estar presente, de ter essa conexão, porque eu acho que assim, o físico ele fortalece, mas o digital expande. Então eu gosto muito de lidar com essa parte. E em 2015 eu já entendia que ali na rede social teria alguma coisa boa. E eu comecei muito no Facebook na época a divulgar os meus trabalhos lá no Barreiro. E aí eu fui ganhando
notoriedade, né? E minha agenda cheia, fui fazendo meu nome e fui crescendo. E entre trabalhar lá e ter meu espaço aqui em Ibirité, na verdade eu não tinha um espaço, eu tinha uma sala dentro, um quarto dentro de casa para atender as clientes. Quem nunca, gente? Né? Todo mundo Quem começa nunca assim. começou dentro de casa, né, Tamires? E aí, na quarta-feira, que era minha folga, o que que eu fazia? Marcava as clientes de Ibirité. Então, assim que eu fui desenvolvendo, sabe? Trabalhando no Barreiro, tendo minha agenda lá e atendendo as minhas clientes aqui em Ibirité. Então, assim, foi um processo muito difícil, mas eu queria tanto fazer dar certo que tudo aquilo que vinha com uma dificuldade, eu sempre pensava, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Sabe? Então é algo que eu vejo hoje quando as pessoas chegam em mim, mulheres às vezes chegam e falam, já que eu quero desistir. E aí eu pergunto, o que que você pode fazer para melhorar com o que você tem hoje? Às vezes você já tem um espaço, as clientes, já tem um Instagram, mas é possível você tentar novamente, sabe? Então eu sempre trouxe isso para o empreendedorismo. É possível tentar novamente. É possível recomeçar. Uma frase que eu gosto muito, Tamires. O recomeço nunca é do nível 1, 0. Geralmente ele é do nível 3 e do nível 4, porque você já teve experiência. Legal. Então o recomeço não é começar do zero. É recomeçar de onde você parou da maneira certa. Então, eu já tinha trilhado ali, né? Quando eu falei na primeira vez, 6 meses, não tinha dado certo, eu precisava recomeçar. Eu já sabia onde era meu erro. Sim. Então, eu não recomecei do zero. Eu tentei novamente e fui fazer dar certo. Então, foi um processo, assim, de muito aprendizado. E eu acho que outro conselho, assim, que eu dou para toda empreendedora, esteja aberta para aprender. O que você não sabe, no que você não é boa, aprende, estuda, vai ler livro, vai, né, ver vídeo no Instagram, vai assistir, porque realmente precisa desse, é, dessa busca constante por aprendizado. De verdade. Eu também super concordo. Você falou sobre essa questão da gestão, e até hoje ela é um ponto que quebra muitos empreendedores. E costuma quebrar, assim, até a longo prazo. Que a pessoa está enxergando, achando que a empresa está crescendo, porque está entrando receita, 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 mas não está olhando ali que está saindo, né? As despesas também. Então, essa questão da gestão, ela é extremamente importante. Eu acho que uma falha inicial que a gente costuma ter ali quando está iniciando é se você não se enxergar como empresa. Eu acho que é um ponto que faz com que as pessoas não olhem para a gestão. Você está iniciando, aí você só pensa que vou ser empresário e vou ter dinheiro. Mas o cuidado de se entender que, mesmo que você seja MEI, né? Porque tem muita gente que é MEI e não se enxerga como empresa. Isso aqui, um CNPJ é uma empresa, né? Eu acho que é um dos pontos ali, eu não sei se você concorda, que faz com que as pessoas fechem os olhos para a gestão. Né? E é uma coisa que a gente tenta tratar muito aqui dentro das CNPJs, nos contatos que a gente tem com os clientes que se iniciam. Esse cuidado com a gestão, muita gente não enxerga a importância de separar, né, o que é na empresa, o que é meu. Já começa na bagunça total ali. Eu vejo isso muito na área da estética, eu estou inserida diretamente na área da estética. O meu negocinho, eu tô fazendo um bico. Dinheirinho. O meu dinheirinho, os meus clientes e tudo no diminutivo. Por quê? Justamente não tem essa visão. E eu era assim também. No início eu falei, meu Deus, minha empresinha aqui no quarto da minha casa, começando. E eu fiz um curso, foi a virada de chave em falando de negócios da minha empresa, crescimento profissional. A virada de chave foi um curso que eu fiz lá em Campinas. Foi minha primeira viagem assim fora para negócios. E eu decidi que eu queria buscar, então, essa virada de chave. Se a gestão não era boa, eu preciso aprender. Eu preciso realmente entender o que que eu preciso fazer para dar certo. Sim. E eu fui para Campinas em 2019. Foram 2 dias imersos de curso. Um dia era só desenvolvimento pessoal e profissional. E no outro dia era parte técnica. E ali eu lembro que foi uma virada de chave, onde ela falou justamente isso. Você tem o CNPJ, você tem clientes, você na sua região, se é um negócio físico, você é importante, porque
Se tem clientes comprando, se tem clientes consumindo, é porque você na região, você é importante. Você é um negócio ali, você conta assim como uma empresa. E aí eu lembro que eu voltei com essa mentalidade, ela falando, né? Você não tem que pensar que o seu negócio é pequeno, já se porta como uma empreendedora, receba seus clientes bem, a sua imagem importa, o espaço que você recebe os seus clientes importa, né? A estética do seu trabalho importa. E eu voltei com essa mentalidade. E eu lembro que isso foi em abril de 2018. Em setembro de 2019, nós fizemos toda uma transformação e nós decidimos expandir a nossa empresa através desse curso. A importância da gente buscar conhecimento, estar em lugares, né, que expandem a nossa mente. E eu lembro que em 2019 nós realmente fizemos uma clínica de estética. Eu estou localizada ali na região do Canal, né, em Ibirité. Fiz uma clínica de estética, coloquei assim. Sempre eu voltei de lá com um pensamento: eu preciso trabalhar o encantamento do meu cliente, eu preciso me posicionar como uma marca forte e gerar mesmo essa diferenciação. Na época eu me tornei especialista em sobrancelhas e eu lembro que eu voltei com um pensamento: eu vou ser a melhor de sobrancelhas em Ibirité. Eu quero oferecer o melhor para minha cliente. Na época as pessoas às vezes iam no salão, só sentava lá e tirava o pelinho. Eu vim e realmente furei a bolha. Eu fiz a minha cliente deitar numa maca, trouxe ali um gel calmante para fazer uma massagem, coloquei uma musiquinha ambiente, recebi ela com um cafezinho. Gente, isso em 2019. Né? Hoje a gente fala muito de experiência do cliente, mas isso em 2019 não falava, não tinha isso. Mas eu voltei com tanta sede de realmente fazer a minha marca relevante e falar que eu tinha um negócio em Ibirité. E não precisava da minha cliente ir lá na Savassi, ir lá em Belo Horizonte, nos lugares mais conceituados, para ter essa experiência. Eu poderia gerar isso aqui para ela. Por que não em Ibirité? Por que não no meu espaço? E ali eu tive uma grande expansão. Foi a virada de chave do meu negócio, sabe? Deleguei, contratei equipe, Legal. treinei uma pessoa para ficar no meu WhatsApp, porque eu era a empreendedora. O que é empreendedora, gente? Eu atendo, eu compro, eu atendo tudo, eu atendo o portão, eu gerencio, eu empreendedora. Só que para a gente crescer, tem que delegar, sim. Tem que estruturar e delegar. E aí, 2019 realmente foi a chave, a virada de chave do meu negócio, a expansão e realmente meu crescimento profissional. Mas eu tive que sentar e aprender onde eu estava errando. E eu vejo essa grande dificuldade hoje nas empreendedoras de não reconhecerem o que precisa melhorar e buscar conhecimento com as pessoas certas para isso. Eu acho que isso é importantíssimo para crescer um negócio atualmente. Legal. Você falou um assunto aí que a gente ama, né? Que é a experiência do cliente. Suspeita, né? Trabalho na área de experiência do cliente aqui na CNPJ também. E, assim, não tenho certeza. Isso é a mudança para qualquer negócio, porque as pessoas buscam, na verdade, experiência. Quando você chega num local, pode ser só um café, mas aí você chega, é a forma como a pessoa te recebe, o local que você senta, um filme, uma televisão, sei lá, qualquer coisa que faça com que a pessoa se sinta Os acolhida, detalhes. os detalhes. Então, uma comunicação no WhatsApp, ela muda totalmente. Então, se eu entro em contato com você, né, a gente vai pesquisar, fazer minha sobrancelha, eu vou pesquisar. Chamo você e chamo um outro lugar, você não vai olhar preço. Hoje em dia as pessoas não têm o quê? Eu sou uma pessoa que não preço. Eu olho de fato o atendimento. Se o atendimento for bom, a gente não muda, a gente não troca. Não. A gente fala de experiência muito aqui quando a gente pega algumas marcas, né? Assim, McDonald's, Burger King, tem os fãs, que na verdade nem é o sabor, a pessoa é fã mesmo, que é a experiência que o local proporciona na hora que você compra, a forma como você recebe. Então, a experiência do cliente, as empresas que não passarem a visualizar isso e trazer isso para o seu negócio, tá fadado a não crescer, a ficar estagnado ali, porque tem aí no mercado de pessoas que não tá nem aí pra isso, eu só quero preço mesmo, me dá igual a sobrancelha. Tem gente que chega e fala, não, pra que isso? Passa assim, nem precisa passar, não, só quero a sobrancelha feita.
E para você que quer entregar uma experiência diferenciada, talvez nem faça sentido ter aquela pessoa como cliente também, né? Não. E isso é muito legal a gente entrar nesse assunto, porque nós temos os clientes que são nossos e que vão viver a experiência que nós projetamos. Sim. E se o outro cliente não está buscando essa experiência, ou só quer o valor, ou só quer o preço, ou só quer realmente fazer aquele serviço, mas não quer participar dessa experiência, esse cliente não é para você. Sim. Então, acho que hoje a gente tem essa mentalidade também sobre cliente, né? Que nem todos são para você, no sentido de o que você entrega. Vai ter o cliente que vai amar e vai estar com você. Por exemplo, eu tenho um cliente de 8 anos de fidelidade. Nossa, 8 anos que faz comigo. Se precisar, espera. Se precisar, não, já que tá bom, né? Eu tive um tempo aí da maternidade, um tempo que eu fiquei parada, já que não tem problema, eu espero. Então, isso é fidelidade. Então, esse cliente eu quero, que ela confia no meu trabalho, no que eu entrego. Então, a gente abrir essa mentalidade também de não é a qualquer custo, não é a qualquer maneira, é de acordo com o que você entrega. E aí você atrai o cliente certo. a questão é o diferencial, né? O diferencial. Todo negócio tem que ter o seu diferencial. O diferencial. E sabe o que é legal, Tamir, no diferencial? Que eu entendi isso e mudou uma chave também. O diferencial é você. Eu formei de 2019 até agora. Hoje eu não trabalho tanto ministrando o curso diretamente de sobrancelha, né? Hoje eu faço as mentorias de acompanhamento para empreendedoras. Mas eu formei muitas, milhares de alunas, tanto no digital, né? Nos cursos no digital, mas presencial também. E eu lembro que quando eu comecei com o curso em 2019, foi minha primeira turma, eu fui muito julgada. Você é doida, você vai ensinar o que você sabe para empreendedoras locais. Mas eu entendi que quando eu ensinava, eu ensinava uma técnica. Mas a minha realização é única. Sim. A forma como eu converso com o meu cliente é único. Ele até pode ir em outros lugares, tudo bem, mas se ele se conectar comigo, não, mas a conversa dela, ou a forma como ela me aborda, ou a maneira como eu sou recebida, é diferente. Então pode ter 10 pessoas na rua fazendo sobrancelhas, mas aquela cliente que se conectar com você, ela quer o seu atendimento. Então, por isso que é importante a experiência, essa cultura de marca. Eu bato muito nessa forma também de cultura de marca, do seu propósito, da sua essência, dos seus princípios, porque você vai conectar com aquele cliente que tem esses princípios, que tem esses valores, que deseja viver essa experiência também. Passando, por isso que eu bato tanto no Instagram, gente. É uma visibilidade. As redes sociais são uma extensão do seu negócio, que você consegue dar mais voz à sua marca para conectar esse cliente. Então, uma grande virada de chave também foi esse, quando eu entendi que eu era única, que eu poderia ensinar a minha técnica para todas as empreendedoras de Ibirité, mas que mesmo assim eu iria ter as minhas clientes, porque a minha forma é única. Eu tenho uma frase que eu falo: o seu poder é ser você. Você é única. A sua forma como você pega ali e faz é única. E isso diferencia muito. Verdade, isso é um diferencial mesmo. Muito. É o valor, né? Valor, O seu valor, o agregado, né? de fato. E tem essência, né? Tô vendo você falando, você tem a sua essência ali, então é visível que você tem o desejo de levar isso para outras pessoas. Então, quando você pensou em dar curso, foi para fazer com que outras pessoas crescessem assim como você cresceu. Por isso que veio a mentoria, as palestras, que hoje você é mentora, palestrante. Conta pra gente um pouquinho É uma jornada, dessa né? chegada. É uma jornada. Quando eu tava escrevendo um pouco da minha história que vocês pediram para me compartilhar, eu falei assim, gente, não é um mês, não é uma semana. Nós estamos vivendo uma era do imediatismo, né? As mulheres começam a empreender e já querem tudo perfeito, já querem. E é um processo, é uma trajetória, né? A maturidade que eu tenho hoje e a vivência que eu tenho hoje não é de 2015, quando eu atendia no quartinho da minha casa. Então eu precisei passar por esse processo. E eu lembro, quando eu decidi dar cursos, né, ministrar cursos, o que queimava no meu coração era justamente esse. Meu Deus, eu posso ensinar mulheres
a terem mais mulheres empreendedoras, né, a terem mais clientes quando era uma especialização, né? Eu comecei sempre pela especialização, a gente já fazia sobrancelhas, mas queria aprender a minha técnica de encantamento. E eu falei, nossa, mais clientes vão poder viver isso, elas vão poder faturar mais e desenvolver mais o negócio delas, sempre pensando no outro, né? Isso é muito importante. E essa jornada realmente como professora, isso me consolidou até mesmo com as minhas clientes. Então, quanto mais eu compartilhava, mais chegava clientes. Nossa, você dá aula, você é professora, você ensina. Então, realmente, você tem uma técnica muito boa, né? Então, quando nós vamos crescendo, o nosso valor também vai aumentando, né? Não que ele esteja só nisso, mas a autoridade vai aumentando também. E foi esse processo, assim, primeiro expandi a empresa, deleguei, aí depois veio a questão dos cursos, né? Depois, 2021, começou a surgir os convites para as palestras, né? Fiz uma palestra em 2021, foi a minha primeira, eh, no Expo Minas, no Estética em Micro, né? Legal. Na área da beleza, é o grande evento que tem em Minas Gerais, que é no Expo Minas, e eu recebi, né, o convite para palestrar sobre estética, foi minha primeira grande palestra. Eu lembro que eu até passei mal, gente, no dia, a pressão abaixou, porque é muito nervosíssimo. Imagina, nosso meio expondo lá enorme, vai estar lotado. Tá todo mundo te olhando, as câmeras. Então, eu fiquei muito nervosa. Não que eu não fique até hoje, gente, que vai subir no nível. Mas, né, era algo que eu não dominava. E foi crescendo. Só que, em 2022, eu vivi uma situação que eu lido muito hoje, que eu tive um princípio de burnout. Sério? Eu passei pelo excesso de trabalho. Eu lembro que em março de 2022, a minha agenda praticamente era só atender cursos e palestras. Porque, querendo ou não, se nós não organizarmos a nossa vida, é o que eu falo hoje, nós vamos chegar no porquê. Se nós não organizarmos a nossa vida, o negócio nos leva. Sim. E você vai indo, vai indo e vai indo. E esquece da sua vida, da sua saúde, da sua família, do seu tempo de descanso, do seu mental. E eu falo isso hoje com toda certeza. Eu me empolguei e enchia realmente a minha agenda, né, com trabalhos, com palestras, com eventos. Me convidavam para isso, eu ia, me convidavam para aquilo. E eu comecei a ter um princípio de burnout, de excesso de trabalho, cansaço mental, corpo físico. Eu desenvolvi uma dermatite, eu tenho até fotos, uma dermatite realmente pelo estresse, pela ansiedade. E eu precisei dar um passo atrás. Parar. Então, hoje é um alerta que eu levo para as empreendedoras: cuidem de vocês, cuide da mente de vocês, organizem o trabalho de vocês, tenham uma vida equilibrada, né? Nós não somos o que nós fazemos. Nós somos quem somos, a nossa essência. Nós somos mulheres, mães, empreendedoras. E o seu trabalho, o seu empreender é um pilar. Ele não é o todo. Mas eu precisei passar por isso, sabe? Paralisei, fiquei 3 meses totalmente parada. Voltei para minha casa, fui cuidar da minha casa. Realmente eu tive que fazer esse detox, sabe? E foi preciso. E hoje eu falo muito isso, né? Dou meu testemunho para que outras mulheres empreendedoras não vivam isso. E foi um período muito importante, porque aí quando eu retomei, eu já retomei realmente sendo a mentora, né? Então, olha, eu quero realmente direcionar as mulheres empreendedoras nisso. Quero ter as minhas clientes. Hoje eu trabalho com uma agenda inteligente. O que é uma agenda inteligente? Eu não atendo todos os dias da semana. Mas os dias que eu atendo, geralmente, 1 ou 2 dias na semana, durante a semana, e aos sábados, naqueles dias que eu trabalho, eu realmente marco as clientes na sequência para aquele dia eu trabalhar. Então, é uma agenda bem inteligente na área da beleza, isso dá muito certo. Ela não te consome, né? Ela não me consome. Às vezes eu tinha que ir um dia, 9 horas, aí 1 hora da tarde, era aquelas coisas picadas. E hoje eu consigo organizar meu cliente. Olha, eu tô atendendo na quarta, na sexta e no sábado. Qual desses dias é bom para você? Né? E a cliente entende, até mesmo como alto valor, que não, já que tem uma organização de agenda. Então, se eu quero fazer a sobrancelha com ela, no sábado, que é meu dia de folga, eu vou marcar. Então, a nossa cliente tem até uma percepção de valor maior sobre o nosso negócio quando nós temos organização. Sim. Que muitas das vezes a empresa se adequa ao cliente, né? Ah, eu só posso sexta.
Mas então tá, vem correndo 5 horas. Vem correndo, vem agora, né? Domingo. Ó, eu não atendo domingo, mas é o único dia, né? Então, aí você abre mão da sua família, de uma festinha ali do seu filho, de um evento, e aí você vai se deixando. Não, eu não vou na academia porque ela falou agora e agora. Então, quando você se posiciona, meus horários, o horário da minha empresa funcionar, regras, cultura de marca, né? Regras na sua empresa, porque você é um negócio, você é uma empresa. Então, isso me trouxe realmente uma saúde mental muito grande. E aí foi quando eu voltei realmente me consolidando como mentora, instruindo mulheres, palestrando sobre empreendedorismo com propósito, né? Não só fazer, não só técnica, mas também gestão de tempo, gestão emocional, de crescimento de marca, mas com equilíbrio, né? Cuidar dos pilares da sua vida, cuidar da sua saúde. Então foi uma virada de chave. Eu precisei, por isso que eu falo sobre a mentalidade. Eu entendi que passar pelo burnout era preciso para eu entender o que eu estava fazendo de errado, dar um passo atrás, que às vezes as meninas acham que dar um passo atrás é ruim, mas muitas vezes pode ser a virada de chave para o seu negócio, para você fazer mais e melhor da maneira certa, né? E foi uma direção muito grande de Deus assim para que eu ressignificasse tudo que eu tinha vivido para um novo tempo, muito mais equilibrado. E aí foi que eu me consolidei em outras áreas, né, que eu não era tão forte e eu percebi a visão do meu negócio diferente, sabe? Por mim primeiro, pela minha história, pela minha jornada e pelas outras pessoas, pelo externo também. Então eu precisei viver isso tudo. Legal. E é um ponto que a gente fala muito sobre isso, né? As pessoas têm vivido essa questão do burnout, assim. Algumas nem têm conhecimento que tá vivendo isso. Às vezes acha que, é o trabalho que me consome, meu marido, não sei o quê. Isso nunca é você, né? Aquele se enxergar de que você tá precisando de fato de ajuda, né? É um ponto legal que você trouxe aí. E não para, né, já, que é mãe, é esposa, é empreendedora, é palestrante, é mentora. E outro dia eu vi que agora nós somos escritora também. Que jornada é essa, gente? Conta pra gente como que agora se você virou escritora. Tamires, isso foi um presente de Deus realmente. Não foi algo que eu sonhei, sabe? Nossa, meu sonho um dia é escrever um livro. Mas eu falo que, assim, Deus, ele preocupa com cada detalhe da nossa vida, né? E eu recebi um convite final de 2023, início de 2024, ainda passando esse período ainda de retornar aos poucos, né? Para escrever esse livro, né? Ser uma das coautoras e ensinar e falar sobre os bastidores, né? Da experiência da mulher empreendedora. Como é por trás, né? A gente, igual nós falamos aqui no início, só vê a parte boa. Nossa, a empreendedora relevante. Mas existe um bastidor, existe um por trás. Existem situações que eu tive que vencer. E esse livro realmente foi a chave, assim, de virada para um outro nível da minha vida. Eu sempre falo isso com as empreendedoras. Sempre existe um próximo nível no seu negócio. E ser escritora realmente é esse próximo nível, sabe? Eu acho que ficou tão bonita essa capa, né? Nossa, ficou linda. A experiência da mulher empreendedora, ele traz muito isso, sabe? Como nós mulheres enfrentamos situações difíceis dentro do empreendedorismo, mas não desistimos. Como perseverar? Como continuar? E aqui eu contei toda essa história, né, que eu estou compartilhando com vocês, com um pouquinho mais de detalhes. E trouxe muito isso, sabe? Quando eu estava escrevendo ali, eu estava pensando, meu Deus, quantas situações nós passamos e muitas vezes a gente olha pessoas de fora, nossa, eu me inspiro nela. Mas eu acho que nós temos que ser a nossa primeira inspiração como vida. O que a gente superou, o que a gente passou. As decisões que fizemos mesmo, sabe? Para empreender, para ser essa mulher de muitas funções, mas funções equilibradas. Sim. Então, hoje eu tenho total consciência, e é o que eu levo para as minhas mentoradas, para as empreendedoras, e eu falo aqui no livro, que eu tenho muito bem estruturado os meus princípios e os meus valores. A minha família é uma prioridade entre meu filho
eu precisar ficar com meu filho, e às vezes ter aquela cliente que de última hora me pede, por favor, eu não consigo atender ela porque eu preciso ter aquele tempo com meu filho. Se ela quiser, eu me programo e no outro dia eu atendo, mas naquele momento, a minha prioridade é minha família, é o meu filho. Então, ter isso bem estruturado faz ficar mais leve. A jornada é mais leve. E esse livro é esse presente, assim, sabe? Eu acho que é uma consolidação de toda essa história, né? Que realmente é possível você passar por situações difíceis, é possível você ressignificar, é possível você dar um passo atrás, mas como um impulso, Sim. né? Eu sempre brinco muito que o arco é assim, né? A flecha primeiro, ela é lançada para trás, para pegar um impulso. Quanto mais puxada para trás, quanto mais ajustada no arco, mais ela atinge o Sim. propósito. Então, nós somos essa flecha que somos lançadas no empreendedorismo, né? Então, quanto mais ajustado nós tivermos, mais nós vamos conseguir acertar o alvo. Então, esse livro, ele é a consolidação mesmo, sabe? De um propósito, Legal. dessa jornada como mulher empreendedora. E é um próximo nível do meu negócio, né? Tem aberto portas grandemente para mim. E eu falo com você que não era algo que... Fala assim, Jaque, o que você fez? Eu fui encontrada. Eu fui encontrada, eu fui convidada, eu fui achada realmente para conduzir esse livro. Legal. E é interessante também nós entendemos que vai ter momentos que as pessoas vão reconhecer em nós o nosso negócio, o nosso esforço, a nossa jornada, sabe? Então, assim, continue fazendo. Jaque, o que você fez? Continuei. Quando era para parar, eu parei. Quando era para acelerar, eu acelerei. Quando eu via que meu negócio estava crescendo, eu precisava organizar, eu organizei. Mas quando eu vi que a minha saúde não estava bem, eu fui me cuidar. É você entender a sua estação. Então, esse livro é a minha atual estação, sabe? Como palestrante, como mentora e como escritora. Então, eu vejo como uma consolidação mesmo de toda essa jornada, né? Como um presente de Deus mesmo para consolidar essa jornada como mulher empreendedora. Incrível, parabéns. Obrigada. De fato, é uma história, né? É por isso que a gente iniciou falando que a nossa história importa, né? Então, a bagagem que a gente carrega ali é ela que vai fazer com que a gente chegue naquele propósito que a gente tem. Porque todo mundo tem um propósito, né? A gente às vezes não consegue reconhecer, parar, escutar, né? Porque Deus sempre fala com a gente aquilo que arde ali no seu coração. E tem gente que não dá ouvido para isso. Ou acha muito pequeno, né? Exatamente. Ou então que não vai dar certo. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Mas se Deus colocou, é um porque tem propósito. Incrível, de verdade. Chegando numa parte assim que vamos falar um pouquinho de dicas. Eu acho que a gente já falou bastante de dicas aqui. Tem um podcast para uns 2 dias se a gente falar. Meu Deus, da história com mais detalhes ainda. mais detalhes mais profundos, assim. Pegando que você hoje está na área da beleza, né? E eu vejo que tem muitas mulheres empreendendo na área da beleza. E eu conheço mulheres que hoje em dia nem tem o CNPJ, né? Tá iniciando ali naquela questão, tô atendendo em casa, igual você falou, fazer um extra, aprendo a fazer sobrancelha e para fazer um extra para ajudar lá em casa. Conta pra gente dicas para essas pessoas que estão iniciando e para aquelas que já estão ali, né? Mas ainda tá naquela questão de querendo se estabilizar. Nem se estabilizar, acho que é fortalecer o seu negócio mesmo. Isso. Acho que para uma questão de fortalecer é procurar alguém para te ajudar a direcionar. Acredito que você vai dar essa dica no final. Mas conta pra gente algumas dicas aí para as pessoas começarem o seu negócio inicial nessa área da beleza, micropigmentação, a estética como um todo, assim. Ótimo. Eu acho que para iniciar, né, quem está iniciando esse processo, comece com o que você tem e com o que você tem. Mas isso não significa começar de qualquer jeito. Então, se você atende na sua casa, seja melhor atendendo na sua casa. Nada de receber cliente de pijama e de chinela havaiana, não, gente. Pelo amor de Deus. Coloque ali uma roupa, passe uma maquiagem. Eu lembro que eu atendia na minha casa, a cliente chegava, eu tava de jaleco. Aí ela falava, já que você tem em casa, não precisa. Eu virava pra cliente e falava assim, precisa porque eu sou sua esteticista e eu tô indo te atender.
A imagem conta. A imagem conta, né? Tudo organizado. Era dentro da minha casa, mas era tudo organizado, tudo bonitinho, não tinha aquela bagunça, não tava. Ela chegava no quarto, né, que eu atendia, já estava tudo no lugar. Então, não é porque você está começando que tem que ser de qualquer jeito. Já comece com essa imagem. Nossa, ela me atende na casa dela, mas eu já sinto que é um espaço. Eu já me sinto confortável ali. Esse é um grande erro, né? Sim. Do início das empreendedoras, principalmente na área da beleza. Ah, não, é aqui em casa, é de qualquer jeito. É menino correndo. É menina correndo, é cachorro, é o telefone tocando. Não. Se posicione. Naquele horário ali que você marcar, organize tudo antes para receber a cliente bem. Então, acho que isso é muito importante. Comece com o que você tem, mas comece da melhor forma, né? Imagem, postura, né? Atendimento ao cliente, tudo isso importa. Outro ponto importante também, né? Não preocupe só com a técnica. Falei aqui no início, gente, eu me preocupei só com a técnica. Mas já começando, já seja um negócio, né? Primeiro, não fique falando que eu tenho um negocinho, uma salinha. Ai, eu sou empreendedorazinha. Não, fazendo um bico. Não, gente, não. Não use o diminutivo para o seu negócio. Já realmente falo, gente, eu estou começando a empreender, eu sou uma empresa, né? Mas, nossa, mas você não tem nada. Não, mas eu tenho um CNPJ, já vá lá, cadastra no MEI, já busca ajuda, né? Já começa a aprender sobre gestão, sobre organizar, sobre compras. Então, não preocupe só com a técnica. Estude também, né? Leia livros, né? Procure ajuda. Esteja perto de pessoas que possam te ajudar nisso, mas não fique só na técnica, né? Procure expandir o seu negócio mentalmente também e na gestão, na organização do seu negócio. Foi um erro que eu sofri no início, mas agora todo mundo eu aconselho essa questão de cuidar. E atualmente, um conselho assim que eu dou, que todo mundo morre por isso, mas foi o que me ajudou a crescer. Quem não é visto não é lembrado. Não tem como, gente. Verdade. Se você não desenvolve também as suas redes sociais, o negócio que não está no digital, ele vai demorar mais a crescer. Então, o digital hoje não é o futuro, ele é o presente. Então, o seu negócio físico tem que estar alinhado ao seu digital. Ai, Jaque, mas eu não aguento aparecer. Mas você pode postar os seus trabalhos, posta os seus resultados, o seu espaço, as atualizações que você está fazendo. Eu lembro que uma coisa que eu sempre desenvolvi no meu público, nas minhas clientes, era quando eu ia fazer um curso, eu avisava elas muito antes. Gente, semana que vem eu vou fazer o curso tal, tal, tal. Eu vou contar tudo para vocês. E elas ficavam na expectativa. E eu lembro uma vez que, mês de novembro, eu não fiz um curso que todo ano eu fazia, não lembro onde que era. E ela me perguntou, Jaque, esse mês você não vai fazer aquele curso, não? E eu falei, meu Deus, a cliente lembrou. Ela é porque você sempre posta, eu fico acompanhando, que aí você traz novidade. E eu falei, esse ano, esse não deu pra mim ir. Ela, que pena, né? A cliente percebeu que eu não fiz aquele mês, que eu sempre postava. Então, é o quê? A divulgação, a comunicação com o seu cliente. Então, isso fez muito sentido na minha marca e eu vejo que hoje se tornou um empecilho. Mas se tornou um empecilho por quê? Comparação. Ah, mas eu não consigo divulgar igual tal pessoa. Mas peraí, quem mandou você fazer igual tal pessoa? É o seu negócio. Divulgue como você sabe. Se você tem essa dificuldade de gravar vídeos, poste fotos. Faça um bumerangue lá, você chegando no seu trabalho, né? Só esteja, né? Esteja presente. Divulgue os feedbacks das que as clientes estão falando com você, sabe? Então, assim, existem várias formas sem precisar estar diretamente com a cara no Instagram. É ou até a só desenvolver, né, cara Jaque? de Também é meio. movimento. Até ela pessoa desenvolver e querer E aparecer. querer aparecer. E realmente quebrar esse bloqueio, sabe? Porque hoje a gente sabe que as marcas que têm as empreendedoras, né, diretamente como a influência do seu negócio, elas têm uma capacidade maior de conectar com o cliente e aquele cliente fidelizar. Porque ele conectar com você,
ele vai ter coragem de investir. Não, ela me explicou como faz a micropigmentação. Eu senti confiança, eu vou investir nela. Verdade. Então, esses bloqueios precisam ser quebrados. Então, se tem um negócio físico, fortaleça também ele no digital, sabe? É a extensão do negócio. Sim. Então, o meu forte era o físico. Eu usava o Instagram para me captar os clientes para o físico. E aí eu expandi minha agenda, a agenda da minha equipe. Entendeu? Hoje eu trabalho diretamente com o Instagram, é minha fonte maior, né? Cursos, mentorias, né? Imersão. Mas os meus clientes, com o Instagram também eu capto clientes para os meus atendimentos de micropigmentação. Então, o digital precisa estar presente. De fato. E para aquelas que já estão consolidadas, não tem como. Sempre existe um próximo nível. Aquilo que você não está tendo de resultado é o que você não sabe ainda. Então, você precisa buscar conhecimento para saber. Como busca esse conhecimento, Jato? Livros. Sempre indico muito as leituras no meu Instagram, né? Eu mostro elas. Mentorias. O que são mentorias? Acompanhamento. Quando uma pessoa olha de fora o seu negócio, ela enxerga coisas que você, que está no olho do furacão, não está enxergando. Então, é como se eu falasse assim, olha, esse detalhe aqui, você não está se atentando. Nossa, mas eu nunca pensei nisso. Mas é porque o olhar da mentora é o olhar de fora. Sim. Para corrigir ou potencializar. Corrigir o que não tá bom, mas potencializar aquilo que tá bom. Então, acho que a mentoria é muito isso. E os eventos, né? Eu sou suspeita porque eu adoro participar de eventos presenciais. Eu gosto muito dessa troca do olho a olho, né? De estar ali, diferente, conversar com uma pessoa, né? E como eu vivi isso em 2019, que foi o grande destravar do meu negócio, né? Quando eu fui para Campinas, hoje eu falo com todo mundo. Gente, tem evento? Participe. Esteja presente. Seja vista. Aprenda. Né? Eu até brinquei, conversei com o Djalma que eu fiquei muito triste que ano passado eu não consegui ir no Conecta, porque a Rafael estava com 3 meses, eu não consegui o dia todo. Fiquei muito triste, mas acompanhei tudo nas redes sociais. Incrível. Mas esse ano eu quero estar presente, porque eu quero aprender mais. Sim. Então, sempre existe um próximo nível. O resultado que você não está tendo está no conhecimento que você ainda não acessou. Então, você precisa aprender uma nova técnica, uma nova organização financeira, um novo nível de gestão, né? Um novo destravar para você crescer nesse próximo nível. Então, esse ponto eu acho que é muito importante para quem já está consolidado. É buscar alguém ali para ajudar, né? Ajudar, né? Legal. Empreender sozinho é muito ruim. Não precisa. Não precisa. Tem muita gente. O fardo é maior, né? Dá pra dividir. Compartilhe. Mas legal, já que agora partindo ali pro finalzinho, né? A gente ficaria conversando aqui, tão, gente. É leve, é gostoso. Gostoso, né? É assunto que é gostoso a gente falar, né? Uhum. Da trajetória, de passar dicas para outras pessoas também. Testemunhos, né? O que você A nossa viveu. história é boa de se contar. E a pessoa fala assim, meu Deus, ela passou por isso. Então, eu gosto muito de compartilhar isso para auxiliar outras empreendedoras. Então, assim, primeiro agradecer pela sua participação, né? Que feliz. E quero deixar esse momento aberto para você falar um pouquinho do seu trabalho, né? Como as pessoas podem te achar, para quem ele está direcionado. A gente falou da micropigmentação, então você tem seu espaço, deixar sua rede social também. O livro, como que as pessoas fazem para adquirir, palestra, mentoria. O espaço é seu. Ai, gente, que oportunidade ótima. Bom, atualmente eu estou trabalhando diretamente com mulheres empreendedoras, né? E atendo as minhas clientes, que eu sou apaixonada, né? Gente, eu falo que atendimento ao cliente é meu propósito mesmo, de estar ali na minha maca, que eu brinco que a minha maca é meu divã. Gente, tem várias conversas lá profundas, sabe, Tamires? É quase uma terapia. É quase uma terapia, para mim e para elas, e para o cliente também. Então, eu amo. Eu faço atendimento à micropigmentação, sobrancelha, lábios, né? Esse atendimento. E faço também a questão das mentorias, né? Direciono as mulheres empreendedoras. Hoje a mentoria está fechada porque a gente faz um acompanhamento, né? Por período, mas a gente deve agora em abril abrir a nova turma. Então, o que eu quero que você faça? Vai lá no meu Instagram, jaqueantunes.oficial.
E pode deixar uma mensagem lá no direct, já que eu queria saber informações da mentoria. Porque aí eu vou colocar você na lista, né, de espera para abril. E assim que a gente iniciar, a gente coloca você também, né, direciona você na mentoria. Que eu falo que é um lugar, assim, que é de mulheres apoiando mulheres, sabe? Empreendedoras se apoiando. Legal. Então a gente faz muita troca. Ontem mesmo tivemos uma aula que eu trouxe os sabotadores, sabe? Que hoje impedem elas de crescer, né? A comparação, o perfeccionismo. E foi uma aula de 2 horas, assim, muito boa. Então eu gosto muito da mentoria por causa disso. É um acompanhamento e principalmente ver os resultados, Sim. né? Esse mês de abril, deixa eu fazer um convite aqui para as mulheres de Ibirité, mulheres empreendedoras de Ibirité. Esse mês de abril, eu tô lançando a minha primeira imersão, Minha Marca Relevante. Que legal. Uma imersão direcionada para mulheres empreendedoras que estão se sentindo, assim, esquecidas no amadorismo, sabe? Amadorismo, né? Estão se sentindo apagadas, esquecidas, sozinhas, que não estão sabendo lidar. Como que eu tenho clientes, eu tenho um espaço, eu tenho um Instagram, mas eu não estou conseguindo fazer essa transição, eu não estou conseguindo me posicionar como uma marca relevante, sendo a primeira opção, né, na mente do meu cliente. Sim. Fortalecendo os clientes, por exemplo, eu tenho clientes de 8 anos. Como que eu fortaleci esses clientes há 8 anos a estarem comigo? Sim. Então vai ser uma imersão ali, uma parte da manhã toda de conhecimento, de aprendizado. Vai ser no domingo, dia 6 de abril, às 8 horas aqui em Birité. Quem também tiver interesse pode ir lá no Instagram, né? Tem uma imagem lá. Só escrever imersão, que eu envio todas as informações. Vai ser um movimento muito bom na nossa cidade, sabe? Para empreendedoras, para mulheres, para crescimento, né? E a gente vai criar também esse grupo aqui em Birité de apoio de empreendedoras também, né? E o meu livro, ai, gente, ele está esgotado, mas eu acho que 1º de abril já chega nova remessa, Legal. tá? Então, quem quiser também pode. Tudo, eu tenho contato direto lá no Instagram, tem o link lá de todas as informações. Se você quiser agendar sua micro, se você quiser realmente, agendar sua micro, se você quiser informações da imersão e se você quiser também informações do livro no nosso Instagram, também tem as informações. Lista de espera também. Às vezes a pessoa fala assim, Jaque, mas é muito difícil, é porque acaba muito rápido. Porque eu lancei, aí muita gente, né, a gente ganhou algumas edições e agora já vai para a segunda remessa de edição e já tem lista de espera também para o nosso livro, Mulheres, Experiência da Mulher Empreendedora, que vai auxiliar, vai direcionar muitas mulheres também para o bastidor do empreendedorismo, tá, Mires? Que legal. Gente, é uma história incrível. Já muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, ter contado um pouquinho da sua história, né? Igual a gente falou, se a gente fosse falar mais a fundo. Muitas camadas, gente, muitas camadas. Mas a gente vai colocar as redes sociais da Jaque lá também nas nossas páginas, tá? Então, assim, acompanhe ela. Como ela mesmo falou, ela tá presente, ela tem uma conexão muito boa com o público dela. Eu já acompanho ela também há um tempo ali. E muito obrigada, de verdade. Eu espero que a gente tenha mais encontros como esse. Ai, com certeza. Eu tô disponível, gente. Tomara que eles me chamem mais vezes, porque eu gosto de falar. Mas foi muito bom, assim, um papo muito leve e trazer realmente essa experiência, né? Que é possível, sim, empreender, dar certo na cidade que você está. Então, estamos em Ibirité, aqui sim é o lugar de sermos empreendedoras relevantes, que deu certo, que pode sim, né, ter impacto na nossa cidade. Então, não importa onde seja, mas se você tem um desejo de fazer dar certo, vai dar certo, né? Porque já é um propósito de Deus. E uma frase que eu sempre levo, né? Mulheres equilibradas têm negócios relevantes. Quanto mais você cuida de você, quanto mais você cuida do seu propósito, da sua essência, melhor é o seu negócio. Cuide bem do seu CPF para cuidar bem do seu CNPJ, né? Você não é o que você faz, você é o que você é. E o fazer é um dos pilares da sua vida. Então, cuide também da mulher por trás da empreendedora. Muito legal, fechando com chave de ouro. Que bom. E para você que ficou com a gente até o final, não deixe de curtir, compartilhar, comentar,
porque, como a Jaque mesmo falou durante todo o tempo que a gente conversou aqui, as pessoas precisam de conhecimento. Então, tem muita gente que não tem acesso à informação porque não buscam. Então, a gente que tem, a gente tem que compartilhar. E, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.